Existe um grande paradoxo relacionado a ganhar dinheiro fácil, né? Embora conscientemente a maioria vai dizer que quer isso, né? Eu quero ganhar dinheiro de uma forma fácil, eu quero ganhar muito trabalhando pouco. Teoricamente todo mundo quer isso, mas na prática não é bem o que acontece e não é a programação que 99% das pessoas têm. E aí nesse vídeo, o objetivo final dele é te mostrar como você pode programar o seu subconsciente para ganhar dinheiro fácil. É isso, tá? E a gente vai fazer isso, assim como em todos os vídeos, falando disso de uma forma bem completa. Primeiro eu vou contar um pouco de algumas experiências que eu tive com relação a isso, tá? Para você perceber, será que a sua programação é pro fácil ou pro difícil? Né? Através do que eu vou te contar aqui, você vai perceber como que isso é para você. De onde que vem a ideia da luta, do sofrimento, que precisa da batalha, etc. E no final aí eu vou te explicar uma frase que a repetição dela vai ativar aí o seu modo fácil, ok? Antes disso, na próxima semana, no dia 10, eu vou abrir a primeira turma da mentoria sem esforço, né? Vai ser um grupo de pessoas onde eu vou acompanhar de perto, onde a gente tem como objetivo ativar a sua versão que já é próspera. Você sabe muito bem que se você quer ser uma pessoa abundante, etc., não é se esforçar mais, não é trabalhar mais, não. Essa versão já existe, só que você não acessou ela ainda. Esse é o objetivo, tá? Aqui abaixo tem os detalhes de como que vai funcionar e na verdade todos os detalhes vão ser dados em um grupo de WhatsApp. Aqui no link você vê qual que é a proposta, né? E se você quiser os detalhes, a partir de segunda-feira, dia 8, eu vou falar exatamente lá nesse grupo sobre como funciona a mentoria. Se você está lá no grupo, calma que segunda-feira vai ser o dia onde eu já vou explicar tudo, ok? Bom, começando aqui então do começo, né? Essa minha dificuldade em aceitar o fácil. Eu vou te contar algumas coisas aqui, repito, o objetivo é fazer você perceber como que é a sua programação com relação a isso, né? Que a primeira coisa que a gente precisa para resolver uma coisa é, vamos ver se eu realmente tenho esse problema. A primeira coisa que eu me lembro, assim, e já faz muito tempo, né? O quê? 16 anos, 17, 18, sei lá. Mas eu lembro como se fosse hoje, né? Nessa época, eu trabalhava de ajudante de eletricista, né? Eu tinha feito um curso no Senai, né? De eletrotécnica. E aí, eu trabalhava como ajudante de eletricista em uma construtora. A gente trabalhava tanto com construção como reforma aí, e locais de alto padrão, né? Especialmente nessa época era no Alphaville. Eu acho que todos os lugares aí do país devem ter um Alphaville, né? No caso aqui, em Minas, é em Nova Lima. E eu trabalhava lá. E aí, antes de contar o caso principal, tem todo um contexto, né? Nessa época, eu pegava serviço lá às 7 horas da manhã, né? Eu morava numa cidade chamada Santa Luzia, fica na região metropolitana de BH. Eu demorava mais de 2 horas para chegar lá, então eu tinha que sair de casa 15 para 5 da manhã. Acordava 4h15, saía, pegava o ônibus 15 para 5. Eu lembro de muitas vezes, e só ia em pé, né, no ônibus, o ônibus assim, não tinha espaço. Cara, muitas vezes eu dormia em pé. Era engraçado, porque assim, como era muito cheio, às vezes nem encostava assim, só ficava ali no meio assim, ó, e encostando em outras pessoas, dormia ali, desse jeito, tá? E tinha uma outra particularidade, esse lugar, ele é frio pra caramba, né, porque, especialmente a casa onde a gente estava trabalhando no dia desse caso que eu vou te contar aqui, ela fica do lado de uma lagoa. Lá tem uma lagoa, que é a Lagoa dos Ingleses, né? E é um frio desgramado, velho. Beleza. Estou eu lá, batendo minha marreta, né? Então, o que o ajudante de eletricista faz, entre outras coisas, né? Ele corta ali a parede para passar a tubulação ali onde vai os cabos, né? E era o que eu estava fazendo, então estava ali. Só que, como estava muito frio, cara, era um frio, assim, de lascar mesmo. Os dedos foram ficando, assim, enrijecido. E nem tinha muita, né, nem conseguia muito bater e tal. Aí eu peguei uma luva lá. Na verdade eu tinha ido de luva, levado uma luva. Coloquei a luva, mas aí
Devia ter tomado água aqui antes de fazer o vídeo, né? Só que bati ali e aí já não tinha muita firmeza, né? Porque a luva atrapalhava, enfim. Tava naquela, não tava conseguindo fazer o trabalho. Se colocasse a luva, não conseguia bater forte o suficiente. Se tirasse, a mão tava um frio desgramado. Aí, eu vejo um cara na Lagoa dos Ingleses andando de jet ski, né? Cara, eu acho que eu xinguei até a 10ª geração desse cara, sem conhecer, né? Mas só de ver ele ali, eu falei um monte de... Não falei exatamente, mas pensei, né? Pensei um monte de coisa negativa sobre ele. E por algum motivo, que aí hoje eu sei qual é, né? Mas na época eu não... Eu ainda achava que eu era, entre aspas, melhor que ele. Porque eu sempre aprendi, né? Que o rico era infeliz. O rico era infeliz. Pobre é feliz. Então eu tô lá naquela desgrama, né? De acordar cedo, de disso, aquilo. E eu ainda olhei pro cara e falei, isso aqui é um infeliz. Você deve roubar os outros, deve fazer... Porque toda aquela construção, o rico é o mal, o rico é o triste. Se ele tá bem é porque ele roubou de alguém, tá explorando os outros. Toda essa questão, né? O que aquilo ali me despertava, né? O fácil era ruim. Eu tava ali numa situação extremamente difícil, mas mesmo assim eu ainda achava que eu era mais, vamos dizer assim, mais nobre que esse cara, sabe? É como se aquela dificuldade fosse uma nobreza. Olha que loucura, né? Eu lembro dessa situação como se fosse hoje. Além disso, aí passou um tempo, eu mudei de cidade, para onde eu moro hoje. Aí, eu comecei a trabalhar com instalação de câmera de segurança e alarme, né? E ali eu já comecei a ganhar um pouco melhor. Um detalhe que eu esqueci, nessa época aí, eu ganhava um salário mínimo que era 700 ou 750 reais, né? Beleza. Mudei aí para a cidade que moro hoje e comecei a prestar esse tipo de serviço. Câmera de segurança, alarme e tal. Aí eu comecei a ganhar um bom dinheiro, né? Eu ganhava, na média, às vezes era um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas na média dava entre 700 e 800 reais por dia, tá? Porque eu entrava tanto com o material, né? Então na época eu comprava esses materiais da internet, não era tão comum se comprar da internet como é hoje, todo mundo faz, né? Então eu comprava na internet e entrava já ali também com um material e com a mão de obra. Às vezes dava mais, dava 1.000, 1.200 reais, enfim, mas a média era isso. Então, na média era tipo um salário mínimo no dia. Se fosse hoje era o equivalente a 1.500, 1.600, né, por dia. Olha que coisa, né? Então, há pouco tempo atrás eu ganhava isso em um mês e de uma forma muito mais difícil. Comecei a ganhar isso em um dia e de uma forma mais fácil. Porque estava morando agora em uma cidade do interior, tudo mais perto, tudo, né? Tudo muito mais fácil, não tinha que andar. Eu antes ficava 4 horas por dia dentro de ônibus, agora não precisava mais. Só que o que acontecia? Se eu arrumasse um trabalho na segunda-feira, eu não trabalhava o restante da semana. Ah, por quê? Porque não tinha serviço, as pessoas não procuravam? Não. Porque eu não ia. Por algum motivo. Eu não ia. Eu não entendi o porquê. Cara, às vezes dava crise de ansiedade para não ir. Era uma coisa absurda, né? Na época eu não entendi o porquê. Depois eu fui entender. Por quê que isso acontecia? Porque estava fácil demais. Então, pode ser que eu falando assim, você já tenha identificado algumas coisas aí em você, assim, de coisas que aconteceram e que tava prestes a acontecer isso aqui e eu não fiz. Por que eu agi dessa forma? Muitas das vezes é por isso. Estava bom demais para ser verdade, né? E a maioria de nós aprendeu isso
né? A gente vai vir aqui na questão da origem, a maioria aprendeu isso, que o fácil é ruim, que o fácil não tem valor, que tudo que é relacionado a dinheiro fácil está associado com coisa negativa. Prostituição, drogas, tigrinho, qualquer coisa desse tipo aí, né? Eu ganho dinheiro de uma forma fácil. A pessoa vai imaginar isso. Isso aí você tá, vamos falar assim, vendendo foto aí na internet, né? Ou você tá, você tá fazendo alguma coisa ilícita. Tudo é isso, né? E o nosso subconsciente, como, né, ele tem esse objetivo de proteção, tudo que está associado a algo ruim, ele vai nos tirar daquilo. Então, ganhar o dinheiro fácil é ruim? Então, toma o difícil. É assim que funciona, tá? Bom, e onde que começou isso, né? Aí a gente entra naquele assunto que eu particularmente gosto muito hoje, né? Mas antigamente não muito, que era, só ver que está pegando, acho que aqui não está pegando direito, aí. Que é sobre Adão e Eva, né? Não tem como a gente sair disso, tá? A história de que os humanos vieram dessa forma, né? Que eles foram nossos primeiros pais, tal, é a história que é a origem disso, tá? Por quê? O que diz ali, né, a história de Adão e Eva? Que antes eles viviam num paraíso, né? Que era tudo muito maravilhoso, eles tinham tudo e etc, não precisavam trabalhar, não tinham nenhuma dor e isso, aquilo. Mas depois veio a serpente, falou com eles de um fruto, eles comeram daquele fruto e aí começou todo o problema, né? Inclusive tem lá um versículo que fala: agora do suor do teu rosto comerás pão. Então olha só, tudo era tranquilo, mas aí você errou, você pecou e do suor do teu rosto comerás pão. Agora vai começar o trabalho duro. A ideia de sofrimento, de luta é essa aí, tá? Então, e isso talvez, para algumas pessoas isso é mais consciente, então para quem vem de um histórico religioso, assim como o meu, né, cristão e tal, é muito nítido. Quando se fala em pecado, a gente aprende o tempo inteiro, você é pecador e isso e aquilo. Mas mesmo para quem não tem isso, cara, isso é meio que um inconsciente coletivo, sabe? Então é uma crença que ela ficou tão forte que ela é como se ela contaminou todo mundo, né? Então, a ideia de pecado, vamos colocar aqui, ó. Então, quando a gente acredita na história de Adão e Eva, eu sou pecador. Se eu sou pecador, eu não sou digno. Eu não sou digno. Se eu não sou digno, tem que ser difícil. É assim que acontece, tá? Então, a origem é isso aqui, ó. A origem é essa, né? Mas, como eu já falei em outros vídeos aqui, cara, Adão e Eva é uma história. Lembra lá na escola que a gente aprendia isso? Eu não lembro muitas coisas da escola, não. Mas eu lembro que tinha diferença entre essas duas coisas aqui, né? Deixa eu ver, dá pra ver aqui ainda. História e história, né? A história era o quê? É uma fábula. Não é que é uma mentira, é uma fábula. A história é um fato histórico, é uma coisa que realmente aconteceu e etc, né? Então qual que é o problema aqui da questão de Adão? O problema não é a história em si, o problema é a pessoa acreditar que é verdade. Aqui é a mesma coisa da história da Chapeuzinho Vermelho. É uma história. A história do Chapeuzinho Vermelho é uma mentira. Pô, claro, né? Só que você não consegue ser uma mentira. Ela é uma história, ela quer contar alguma coisa. Adão e Eva é exatamente a mesma coisa. Então,
O problema não é isso, o problema é eu achar que a história do Chapeuzinho Vermelho é verdade. Esse é o problema, né? Só que isso aqui, e aí, como eu tô dizendo, né, óbvio, isso aqui varia de pessoa para pessoa, né? Mas para mim especificamente, que vim desse contexto religioso lá como testemunha de Jeová, isso aqui é a base de tudo. É a base de tudo. Então, o que eu precisei? Eu quero ter uma vida fácil. Eu quero ganhar dinheiro de uma forma fácil. Tá. O que eu precisei? Eu precisei tirar a ideia de que eu era pecador. Só que, para eu tirar a ideia de que eu era pecador, eu precisei sair da religião. E sair da religião foi o maior trauma que eu já tive na minha vida. Então, olha como que, dependendo, né? Repito, isso vai de pessoa para pessoa. Para alguns, isso não é tão simples. Talvez eu estou falando aqui para você pecador, você fala, pô, que idiotice. Eu também acho. Hoje, mas não achava antigamente, né? Eu lembro que quando eu fui conversar lá com os anciãos, né, que é como é chamado quem toma conta, vamos dizer assim, né, da questão lá da Testemunha de Jeová, eu fui conversar com eles e aí eu falei sobre isso. Eles querendo entender, né, porque eu parei de frequentar lá as reuniões, não ia mais. Eles falaram, pô, Fabrício, mas o que aconteceu e tal? E entre outras coisas eu falei, cara, eu não acredito na história de Adão e Eva. Pra mim, não existe. Esse cara assim, não, Fabrício, mas como assim, não acredita? Isso é a base de tudo. Eu falei, sim, pois é. E aí, ele falou, tá, mas se Adão e Eva não veio, mas e Jesus? Eu falei, também não acredito na história de Jesus. Jesus é um homem histórico. Óbvio, teve Jesus, que foi muito diferente, um maior iluminado que já pisou nessa terra. Beleza. Agora, existe toda uma história. Jesus veio para morrer e tirar do pecado. Não, se não tem pecado, como assim? Né? Então, eles olharam para mim e falaram assim, não, você vai ter que ser, lá eu uso o termo desassociado, né? E aí, para quem, eu sei que tem alguns de vocês que acompanham aqui que já são ou já foram e sabem como é que funciona. Eu fui desassociado, eles falam, por ser apóstata, né? Que é o pior possível lá, né? Você pode matar alguém, você é perdoado. Você pode ser um homem, ele pode ter 30 mulheres diferentes, não tem problema. Mas se você é apóstata, é a coisa pior que existe. E eu fui classificado, vamos dizer assim, como apóstata. Por quê? Porque eu não acreditava mais nas coisas que eram faladas lá, né? Então, isso aqui é muito importante você entender. Por quê? Reforço. Vai de pessoa para pessoa. Às vezes, o que atrapalha você a ter uma vida fácil é a sua crença religiosa. E aí você precisa ver, será que eu consigo continuar aqui? Eu consigo continuar nessa igreja aqui acreditando que eu não sou pecador? Se for, ótimo. No meu caso, por exemplo, não tinha como. Então, precisei sair. Tá? Bom, dito isso, né? Vamos dizer que você já falou assim, não, realmente eu quero deixar de sentir que sou pecador, eu quero entrar aí nesse modo fácil. Qual frase que você pode usar para isso? Deixa eu ver exatamente como eu coloquei aqui. Por quê? Deixa eu ver. Por quê? Eu coloquei assim, porque agora eu aceito ganhar dinheiro de forma fácil e natural. Isso aqui, se você já acompanha aqui os vídeos, né, há mais tempo, você sabe que isso é uma
afirmação, né? Uma afirmação é quando a gente pega uma afirmação e transforma aquilo em uma pergunta. O que eu quero de fato colocar na minha mente? Aqui, olha. Aceito ganhar dinheiro de forma fácil e natural, né? Eu quero colocar isso. Quando eu coloco esse porquê, o que eu estou fazendo? A nossa mente ela é uma máquina de buscar respostas a perguntas, né? Então, quando eu faço isso, quando eu me pergunto isso, ela vai buscando respostas. Ah, por que você aceita ganhar dinheiro? Ah, por isso, por isso, por isso, por isso. E esses vários porquês que ela vem encontrando, cria a crença de aceito ganhar dinheiro de forma fácil e natural, né? Então, olha só, em resumo, é relativamente fácil, né? Você ter uma vida fácil. A primeira coisa que você precisa, eu digo que é o mais desafiador, que é a permissão. Às vezes não pode ser fácil, às vezes não é fácil porque não pode ser fácil. Não pode ser porque eu acredito que sou pecador, não sou digno, etc. Se tirou isso, o como ser fácil o como programar é mais tranquilo, tá? A parte que a gente conversou antes aqui é que sim, é a mais desafiadora, repetindo, para algumas pessoas, aí depende aí do contexto de cada um, né? Bom, agora, imagina você programar a sua mente para ter uma vida fácil e conseguir fazer essa programação de forma fácil. Porque isso aqui, né, você vai repetir, etc, tal, realmente não é algo tão simples de fazer sozinho. Dentro da mentoria Sem Esforço, a gente vai trabalhar alguns protocolos, né? O primeiro protocolo que a gente vai trabalhar lá é o protocolo de segurança interna, para que você sinta que nunca mais vai te faltar nada. É tirar o medo da falta. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. O segundo protocolo é o protocolo Dinheiro Fácil, onde o que eu vou fazer? Eu vou tirar do seu subconsciente essa ideia, fazer essa reprogramação de uma forma praticamente automática. A gente vai usar algumas ferramentas para isso. A principal delas é a hipnose. Então, talvez você está assim, nossa, Fabrício, mas tirar essa ideia de pecador não é simples. Colocar isso aqui não é simples. Eu vou fazer isso por você, né? Então lá no protocolo é exatamente isso que a gente faz. Você, nesse caso da hipnose, você ouve um áudio que ele é 100% feito para fazer toda essa limpeza, ok? A gente vai trabalhar lá, nós vamos trabalhar lá 3 protocolos. O último é o protocolo Eu Sou, que é onde você ativa de verdade a sua identidade próspera, a identidade de quem já tem tudo, tá? Então nós vamos trabalhar esses 3 protocolos. Além disso, a gente vai ter encontros quinzenais, grupo de WhatsApp entre os membros, né? Enfim, é realmente um ambiente completo para você fazer essa mudança. Se você já está lá no grupo de WhatsApp, é só aguardar que na segunda-feira eu já vou dar os detalhes. Se você não está ainda, entre no grupo para entender, né? Na quarta-feira, dia 10, eu vou fazer o lançamento e aí vai ser, né, um valor diferente do valor que vai ser praticado depois. Então, se você quer isso, entra aqui nesse grupo de WhatsApp, ok? Se você já está vendo esse vídeo aqui depois do dia 10 e tal, vai ter o link aqui para você conhecer, vai ter a página para você já cair nela e entender os detalhes sobre a mentoria, ok? Fez sentido esse vídeo? Deixa aqui um comentário, dá um like. Se você achar que vale, dê um hypar aqui também, né? Quando você hypa, o YouTube mostra esse vídeo para outras pessoas. Se esse assunto aqui você considerou que foi um assunto interessante, faça isso também, por favor. É isso, um abraço e até um próximo vídeo.